Então agora a gente vai para um segundo detalhamento possível do telhado, da cobertura, que é fazer de fato o telhado, tá? Então aqui a gente tem uma maquete de estágio supervisionado, onde mostra toda essa estrutura de cobertura em telhado metálico, né, sobre a nossa laje de gota-tavela, né, ou a laje treliçada, enfim. Então aqui, nesse caso, quando é telhado, a gente não precisa impermeabilizar essa base, né? A gente tem ali a estrutura, então, né, aqui acabou a estrutura na laje de concreto, e aí a gente vai largar as tesouras do telhado, né, que é a estrutura que segura, então, a parte da telha metálica. Aqui, só para mostrar para vocês, tem o detalhe, então, da platibanda, que antes o Arthur desenhou, com o rufo, né, colocado aqui na lateral. Nesse caso aqui, a gente tem já uma estrutura que forma a calha, que vem já engatada embaixo desse rufo, né, para fazer a proteção de chuva contra essa lateral aqui da platibanda. Então aqui já tem uma estrutura metálica que gera a calha, né? Então aqui vocês estão vendo o desenho da calha. A calha também ela pode ser mais retangular, mais ovalada, né, na parte inferior, ou até mesmo com chanfros laterais, então depende do fornecedor. E aí a gente tem aqui uma abertura, né, de mais ou menos uns 20 centímetros dessa calha, né, para poder dar vazão, por mais ou menos uns 15 de altura aqui, né. E aí a gente tem o telhado, então, chegando nessa calha linear lateral. Um detalhe importante de estrutura de telhado com calha é que a calha ela também precisa ter um caimento, né, de 1 a 2% para aquela água ir para algum duto. Então a calha não é uma linha reta contínua nessa altura aqui. Quando a gente estiver cortando, a gente tem que entender que essa calha no comprimento total ela também tem uma pequena subidinha, né? Portanto, ela também interfere nas alturas de platibanda. Então isso vocês têm que prever. E aí o telhado então vai cair nessa calha e em algum momento tem um duto que vai descer, né, a água. Posso seguir? A cobertura metálica vocês escolhem, né? Então tem várias, tem sites de telha, tem algumas que são mais utilizadas em residência, outras mais em pavilhões industriais e assim por diante. Tem telha ondulada, telha trapezoidal, telha sanduíche, telha simples, né? E aí vocês, analisando a telha, vocês vão descobrir a inclinação dela, né? Se ela é 5%, se ela é 10%, se ela é 8%, se ela é 3%, a gente tem umas bem baixinhas. E essa inclinação determinada pelo fornecedor é que vai fazer essa inclinação aqui, né? Que é a inclinação que a gente precisa minimamente obedecer de caimento. E isso vai guiar, então, vai ser guiado pela estrutura da tesoura, ela que vai definindo, então, essas inclinações. A tesoura é esse elemento triangular que a gente chama, então ele vai até a metade do telhado. Ele pode ser nesse sentido que vocês estão vendo aqui, com a calha lateralmente, ou a calha pode ser central e a tesoura está no outro sentido. A tesoura, né, ela é composta por uma série de partes, que agora a gente vai explicar no desenho, né? Então a gente tem caibro, terça, tem os pontaletes, tem todas as partes da tesoura. Isso também vai ser enviado em foto para que vocês não se percam nas partes, que são esses elementos aqui, então, né? Aqui a gente tem um nome, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, e aqui, então, a gente tem outro, ó, né? Então, esses elementos aqui são as terças, né? Que são nas terças que a gente vai fixando a telha, tá? No caso de telhado metálico, a gente vai até a terça. No caso de telhado comum, convencional, que vocês olham com telhas menores, né? Como a gente tem nas casas, nas nossas casas, as telhas menores, elas precisam de um outro apoio ainda, de uma outra linha de trama, para poder ter o seu apoio, que daí são os caibros, que vem nesse outro sentido sobre as terças, tá? Então nada mais é do que uma camada em cima da outra. A gente tem a tesoura, a terça e teríamos ainda o caibro num telhado com telhas menores. No nosso caso, como a telha metálica ela é mais longa, ela vai se apoiando diretamente nas terças, tá? E é esse desenho agora dessa estrutura e dessa lógica que a gente vai desenvolver ali.